Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Setcast, o podcast do SES. Eu sou o Jonathan Bourdion, ao meu lado, Giovanni Giuliotti. Oi pessoal. Hoje vamos conversar com a professora Ana Roberta. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Já agradeço por ter aceitado o convite. Eu que agradeço imensamente por estar aqui. Estar aqui no SES é sempre uma experiência muito legal. Me sinto em casa, adoro todos vocês. A proposta também é algo que me encanta muito. E é sempre uma alegria estar junto aí com o time. Igualmente. A gente também gosta muito de ter aqui com a gente. Muito Maravilha. obrigada. E a professora Ana vai contar um pouquinho da trajetória dela, né, como educadora física, desde a graduação até o doutorado, né, essa trajetória extensa, né, na área acadêmica e até profissional, para ajudar, né, os alunos que estão indecisos ou de repente já estão na área, quer ver uma opção a mais. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho do nosso patrocinador, que é a Nova Classe. Para quem não conhece, é a plataforma de cursos do SES, que basicamente ela funciona como uma Netflix. Então, você pagando uma assinatura mensal de R$ 29,90, você tem acesso a todos os cursos oferecidos aqui pelo SES. E durante esse episódio vai aparecer um QR Code aqui na tela e você, com esse QR Code, consegue 7 dias grátis para experimentar a plataforma, tá? Bom, recado dado, vamos começar. Então, como a gente já mencionou, sua carreira extensa. Não fala que é extensa, que parece que eu sou velha, né? Dá até uma dor no coração. É uma carreira já meio longuinha já, mas estamos aí na luta. Mas vamos começar pela graduação. Tá. Como surgiu a educação física? Eu acho que antes da gente falar exatamente de graduação, isso até para quem está aí assistindo a gente sempre tem que dar um passo antes. Eu costumo falar que no Brasil a gente é compelido, a gente é forçado mesmo a escolher uma carreira muito cedo. Você lá no terceiro colegial, eu estudei em São Paulo, na capital, num colégio muito conhecido, que tinha um nível de competição, de cobrança muito grande. Uhum. Então, quando a gente já estava ali no colegial, já começava. Você tem que saber o que você quer da sua vida, você tem que escolher uma carreira, o que você escolher vai determinar seu futuro. Mas essa cobrança era dentro da própria escola ou em casa? Eu não sofri isso na minha família. Não? Meus pais sempre foram grandes apoiadores, independente de qual fosse a minha decisão. Eu sempre fui livre para colher o fruto, fosse ele bom, fosse ele podre, sabe? Meu plantio sempre foi livre. Mas eu sempre tive esse componente de cobrança na escola. E hoje eu costumo dizer que assim, não existe mais garantia de sucesso você fazer graduação A ou B. Na minha época de escola, bota aí uns 15 anos atrás, a gente sabia que se você escolhesse, sei lá, engenharia, direito ou medicina, você ia estar rico pro resto da vida. E a gente sabe que hoje as demandas do mercado mudaram, o cenário mudou. Hoje a coisa não é mais tão preto no branco como era. E aí eu sempre fui uma boa aluna. Eu sempre fui muito faladeira. Muito. Que tá sempre falando, tá sempre fora do lugar. Parecia que tinha bicho carpinteiro. Mas eu sempre tive excelentes notas. Eu sempre tive muita facilidade para aprender. E quando eu tomei a decisão de ir para educação física, que foi quando eu comecei a me envolver mais com esporte, meus professores ficaram muito chocados e muito desapontados comigo. Foi muito triste, assim. Porque eles viam boas notas e falavam, educação física não vai aproveitar. Sim, de repente. achavam que era um talento desperdiçado, E foi muito triste, assim, porque eu lembro muito disso. Eu prestei para várias faculdades. E aí eu fiquei em segundo lugar na melhor faculdade de educação física particular de São Paulo, sem cursinho, sem nada. E era um vestibular extremamente competitivo. Tinha prova física. Caramba. Era bem criterioso. E aí eu cheguei lá toda felizinha. No dia seguinte, lá no ensino médio, terceiro ano. Ai, professor, consegui, não sei o quê. E o professor, assim... A universidade é uma sigla. E aí, quando eu falei, fiquei em segundo lugar em tal instituição, ele falou, qual que é? Fui mal na USP? Cara, aquilo me doeu de um jeito, assim... Pô, era pra você ter orgulho, né? Uhum.
Então, assim, mesmo com muita cara feia e muito desencorajamento no ensino médio, eu persisti no que eu acreditava. E aí eu entrei na faculdade. Fui para uma faculdade privada, essa em questão. Minha graduação foi excelente, tive bons professores, tive péssimos professores, mas eu costumo dizer que nada é tão ruim na vida que não te sirva de mau exemplo. Hoje, quando um aluno vem falar: nossa, Pro, entendi um gráfico mó difícil, você falou de um jeito fácil. Eu lembro muito, não dos meus bons professores, não que eu não os tenha com carinho no coração, mas eu lembro dos caras que foram ruins. Porque eu tiro como lição o que eu não queria ser. Eu tiro como lição o que eu não quero ser para o meu aluno. E aí eu fui para a graduação. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita mentalidade de trabalhar com um atleta de alto rendimento. Queria ir para o esporte de competição, era esse o foco. Alto rendimento seria atletismo? Atleta de elite, não importava qual fosse a modalidade. Eu queria trabalhar com esporte de alto rendimento. E assim, uma dica que eu dou para quem está em casa, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, é assim, ó, nunca feche sua cabeça. Tipo, ai, nossa, eu vou entrar na faculdade para trabalhar com tal coisa. E só fique nisso. Eu falo assim, muito da profissional que eu sou hoje e das coisas que eu alcancei foi justamente por não ter preconceito com nenhuma área. Eu nunca me fechei para, só gosto de musculação, só vou fazer curso de musculação, só vou ler musculação, só vou viver. Não, educação física é muito ampla. Muito ampla. E, então, assim, tinha curso de natação, eu estava lá. Tinha curso de sei lá o quê, eu estava lá. Curso de dança, cara, tudo. Hoje eu falo, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Por quê? Eu vivenciei tudo ali. Tudo. É até bom para realmente você experimentar, né? E porque eu também, assim, você entra na faculdade, você tem ali uma visão ali mais ou menos do que é. Se você tá aberto, você consegue enxergar muito mais, né, o leque. É porque você tem um preconceito, né, sobre tal área, e aí você fala, essa área eu não gosto porque fala sobre isso, mas você não vivencia aquilo, você não sabe realmente o que está falando ali, né? Eu vou falar uma coisa assim, pós-graduação, que às vezes a gente parece que a vida acaba depois que você se forma, né? E não, a vida só começa. É aí que a coisa começa de verdade. Se você se fecha num nicho, vou dar um exemplo. Eu adoro handball. Tá bom, você pode gostar, você pode se dedicar mais a estudar handball. Mas vamos supor que às vezes aparece um super convite num clube que você tem que dar handball e basquete. Você vai fazer o quê? Você vai recusar? A vida real é diferente, você tem conta para pagar. E acontece isso mesmo, de repente, convite para esportes diferentes. Sim. Isso é bem comum. Eu vou falar, além da vivência de clube e academia, vou falar até eu como docente. Ana, tem que dar uma aula de imuno, tem que dar uma aula de atividade física adaptada, tem que dar... É muito... No passado, as universidades, como é que a coisa funcionava? Você é o cara em, sei lá, pedagogia do esporte. Você tem pós-docs, tem doutorados, tem tudo. Você é contratado para aquela disciplina, cara, você vai se aposentar dando aula naquela disciplina. Você vai dar a mesma disciplina para o resto da sua vida. Só que olhando em retrospectiva, a gente está falando de um momento no Brasil que pouquíssimos chegavam à graduação. Hoje a gente tem uma massa na graduação, os cursos estão inflados. Eu não tenho mais, do ponto de vista mercadológico, como pegar um professor e deixar ele só naquela disciplina. Então vão chamar você para dar, sei lá, bioquímica, mas também vão te chamar para dar, sei lá, biomecânica, sabe assim? É muito difícil, então você tem que ter um leque grande de opções profissionais. Você aumenta a sua chance de conseguir um emprego. E uma coisa que eu falo assim... E aumenta a chance de você se manter naquele emprego. Sim. Porque, de repente, ele fala, tô pagando o salário do cara, aí eu ofereço outras disciplinas. Não, ele não pode dar. Vou chamar outro que consegue, entendeu? Então eu falo assim, você... Eu não sabia que isso era comum em outras áreas, porque eu sou da área da informática, e isso é muito comum. Então, um professor de informática...
ele, teoricamente, por exemplo, ele é muito bom em programação. Cara, ele não vai dar aula só de programação. Então, eles chamam para diversas outras disciplinas. Então, e eu achava que isso era algo da informática, porque muita coisa estava ligada ali. Então, você falando que também acontece com a educação física, eu acho que com todo mundo, né? Eu acho que isso está em toda a área. Eu acho que isso vale para todas as... E uma coisa que eu falo muito para aluno, assim... é que hoje a gente vive num momento muito da sociedade do aqui e do agora. Eu consumo o que é mais fácil, eu como o que é mais rápido, eu leio o que for mais rápido, sabe? Assim, é tudo muito aqui e agora. Eu acho que as pessoas, não só do ponto de vista profissional, mas pessoal também, elas perderam a profundidade. Parece que é papo de bêbado, né? De filósofo bêbado, né? Mas não é. Eu falo assim, quando você amplia seu leque profissional, pessoal, que você lê, que você vai aprender coisa nova. Gente, esses dias eu estava achando o máximo que eu aprendi que uma marca é a mistura de uma palavra com a outra. Eu falei, gente, é coisa besta, mas que te torna uma pessoa mais interessante. Você se torna a pessoa que o outro quer sentar para tomar um café. Para te ouvir falar. Você vai ter conteúdo ali. Você tem conteúdo. Você não é só o rostinho bonito que está no Instagram. E isso vale na vida profissional, de você ser um profissional que atua em diferentes frentes, mas também na vida pessoal, de ser uma pessoa mais da hora de conversar, trocar uma ideia, sentar, tomar um café, tomar uma cerveja. Falta isso. Então eu falo isso para todos os alunos, e o pessoal ainda mais novo, falo, cara, não tenha medo de aprender. O que a gente fala muito quando é mais novo é, quando eu vou usar isso na minha vida? Você já falou, eu já falei, todo mundo já falou. Sim. Pode ser que você não use, mas conhecimento é sempre conhecimento. Mas chegar na hora... Cara, eu falei muito isso e já teve vezes que chegou na hora eu falo, pô, eu sei disso. E tipo, eu não esperava usar, sabe? Sim, você nunca sabe o que a vida aguarda. É legal, você se sente bem, você fala, pô, valeu a pena, então... É aquilo que falam também, que as pessoas querem só chegar até a felicidade, mas elas não entendem que o caminho até lá é a felicidade. Sim. Então você tem que ir aos poucos e devagar, não vai chegar do dia pra noite e eu sou alguém famoso, eu sou alguém que tem muito dinheiro, não. Sim. A felicidade tá no caminho, né? E eu falo assim, as pessoas querem muito dinheiro, elas querem muito sucesso, elas querem muito fama. Eu não julgo, não acho errado. Você ganhar dinheiro honestamente, cara, não tem nada de errado nisso. Mas antes de você se imaginar como alguém rico, como alguém famoso, como alguém bem-sucedido, pensa assim, o que eu tenho a oferecer para conseguir isso? Ninguém vai te dar R$1 milhão só porque você é bacana. Eu sou bacana, você é bacana. Minha mãe acha que eu sou a pessoa mais legal do mundo. E nem por isso ela me deu R$1 milhão. Então, assim, antes de você pensar, eu quero sucesso, eu quero grana. Tá, mas o que eu tenho a oferecer? Qual é a minha contrapartida? Quem quer rir tem que fazer rir. Então, se você quer R$1 milhão, o que você quer fazer? O que você vai fazer para chegar lá? E aí, da minha trajetória, entrei com essa mentalidade, alto rendimento, esporte, lá. E aí, olha como a coisa foi maluca. Eu falei, né, que eu pinguei em vários... Foi fazendo vários cursos, né? Vários cursos. E eu vou até puxar aqui para o nosso lado. Pessoal que está assistindo, curta muito, muito, muito conteúdo do SES. Aproveita, assiste, engaja. Por quê? Eu vou contar, tia Ana, experiência própria. Hoje, é que parece que eu sou uma velha, né? Parece. Parece, né? É o cansaço. Experiência, né? Quando eu estava na graduação, eu entrei na faculdade com 17 anos. A internet não era o que a gente conhece hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. A internet era discada, não tinha smartphone. Parece que eu vivi com os maias, né? Eu sou de 90, gente. Mas tinha um Orkut. Tinha um Orkut. E o ICQ, eu peguei o ICQ. ICQ. Das antigas, né? Mas assim, tinha internet pra gente nessa época era muito uma ferramenta de diversão. De esperar o fim de semana, que o pulso pagava uma vez só. E aí você trocava ideia. Então, assim, não era o que a gente conhece hoje. Num espaço muito curto de tempo, a internet mudou muito.
Então, assim, quando você queria consumir um conteúdo científico, uma coisa mais específica, uma coisa mais séria, o acesso não era o mesmo. Então, na minha época, primeiro, os cursos eram todos pagos, tudo muito, muito caro. Eu tinha que cumprir muitas horas de atividade complementar. E aí, quando tinha curso grátis, era tipo pouquíssimas horas. Então não tinha isso de, nossa, vou ligar o meu notebook e deixar rodar um curso legal do SES, que eu consigo fazer enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou na minha casa. Não tinha essa. Quando surgia curso grátis, nossa, tinha que pegar o busão, ir até sei lá onde. Era uma aventura. Agora tem a facilidade de você dar play, de repente volta, assistir várias vezes. Fora o custo financeiro. O conforto de casa. O conforto de casa. E outra, a gente sabe que quando a gente está na faculdade, às vezes a grana não está muito em cima. Ainda mais quando vai já chegando ali para os últimos semestres, a mensalidade já aumenta. Porque a mensalidade, você tem seus custos de vida pessoal, você tem o busão, você tem... Eu ia falar Xerox, mas não sei se hoje se tira Xerox. Acho bem difícil. Acho que não, né? Acho que não. Acho que os maias tiravam Xerox, parece. Então, a gente sabe que quando a gente está na faculdade, principalmente quem faz estágio, a remuneração não é exatamente a das melhores. Então, quando você tem uma ferramenta que você pode assistir e aprender coisa boa na sua casa, pagando um valor super acessível, justo, cara, é algo pra mim que seria, nossa, se eu pudesse voltar no tempo e falar pra Ana da graduação, acho que a Ana não ia acreditar. Eu ia falar, velho, imagina, pra eu fazer curso assim, eu tenho que pegar 10 ônibus, sabe? Sim. Mas as coisas mudaram e nesse sentido pra melhor. E aí, voltando para a graduação, me encantei na metade do curso. Mentira, primeiro eu tive uma crise existencial de querer desistir da faculdade. Isso já no primeiro semestre? Não, já? No segundo ano. Ah, no segundo ano. Quase segundo ano. Quase fui para fisioterapia. Falei, não, cara, não é isso que eu quero, escolhi errado. Mas por quê? A dificuldade de alguma matéria ou... Só aquele peso de será que eu tô na área certa? Será que eu tô na área certa? E eu tava num momento assim, eu trabalhava, porque eu não sei como é hoje, mas estágio na minha época de educação física era péssimo, porque você ganhava tipo R$300 como estagiário, só que você já trabalhava como professor, sabe? Era muito injusto. E aí eu pensei, cara, sou super mal remunerada, trabalho que nem uma maluca. O que eu quero, acho que tem mais foco em hospital. Educação física ainda não entrou no hospital com força, vou ter que ir para físio. Foi esse pensamento. Só que assim, eu estava num momento que eu estava no segundo ano, já indo pro terceiro. Falei, cara, should I stay or should I go, né? Eu não sei se eu fico, não sei se eu vou. Já tô na metade mesmo, espero mais 2 aninhos. Então... Aí eu falei, não é possível. A educação física há de ter um meio termo e eu vou dar um jeito, não sei como. Essa é a frase que eu mais falo até hoje. Eu resolvo, não sei como, mas eu vou resolver. E eu vou dar um jeito de me achar nessa área. Educação física. E aí eu comecei a me aproximar muito da educação física voltada para as pessoas com deficiência. Fiz meu TCC, fiz muitos cursos na ACD, que é um centro especializado em atendimento a pessoas com deficiência. Tem uma parte ali de paradesporto fantástico. Aí eu já fui trabalhar como voluntária numa ONG que dava aula de natação para crianças com deficiência. E aí, aos poucos, eu fui me engajando. E assim, eu sempre fui muito faladeira. Sempre. E eu sempre tive muita facilidade de aprender as coisas. Então, eu era amiga na faculdade que assim, nossa, prova lazarenta, não sei o que faz. Ia todo mundo para minha casa. Resumo, todo mundo xerocava o meu. Xerox da época dos maias, tá, gente? E então... Já para o fim da faculdade, eu comecei a descobrir uma vocação de professora. Não somente de educação física, mas uma professora de graduação. Eu tive um grande espelho na minha casa, que é minha mãe. Ela dá aula para educação infantil já há muitos anos. Legal. É uma pessoa que eu sou assim, extremamente fã.
É uma pessoa que, sem cursinho, sem preparatório, passou em primeiro lugar no concurso da prefeitura. Escolhe um lugar para você dar aula. Favela do Heliópolis. Caramba. Por acreditar na educação, por acreditar na mudança. Então eu cresci com esse exemplo muito forte em casa. E aí eu comecei a ver que a sementinha passou, sabe? Assim, da educação, do prazer de ensinar, de compartilhar. E aí eu falei, bom, tô começando a me achar, né? Já sei que eu quero mais essa parte de educação física voltada à reabilitação, voltada à parte de hospital. E quero ensinar. Vou fazer o quê? Mestrado. Só que antes, eu fiz uma especialização no hospital privado de São Paulo, uma especialização em dor. Pessoas com dor crônica. Eu era a única profissional de educação física. Fiz estágio em alguns hospitais, e aí eu falei, bom, agora é hora de ir para o mestrado. Nem tinha terminado a especialização, já estava entrando no mestrado. Caramba. Pesado, né? Pesado. Eu sou assim até hoje, então... É tipo, não dá pra fazer. Fala, dá sim. Fica vendo. Aquela que quer ter mais do que 24 horas em um dia, né? Nossa, e se eu tivesse 25 ainda ia ser pouco. Eu falo assim, eu aproveito meu tempo cada segundo. Eu falo assim, se roubarem meu celular, se roubarem meu carro, cara, eu trabalho, compro outro, se não der, fico sem. Paciência. Relacionamento, cara, tudo você consegue recuperar. Tudo tem volta, de um jeito ou de outro. Mas tempo, não. Tempo você pode ter dinheiro, pode ter o que for. Tempo não volta. Tempo, então, para mim é algo muito sagrado. Muito sagrado, muito sério. Você aproveita o máximo. Eu aproveito cada minuto do meu dia. Então, assim, é tudo muito cronometrado. E aí, enfim, fiz o mestrado. E para mim foi uma experiência muito legal. Conheci pessoas muito legais, né? Sim. Né, Giovanni? Muito legais. Muito legais. E tanto que, assim, meus melhores amigos vieram dessa época. A instituição me deu, além do título, né, pelo meu mérito e meu trabalho, também me deu excelentes amizades. E o meu orientador, ele era um cara da educação física. E foi uma experiência muito legal. Eu entrei num laboratório de imunologia pulmonar e exercício físico. Cara, eu sou muito honesta. O que eu sabia de imuno? Nada. Sabia o básico. Louca, né? Eu assumo um compromisso de fazer um mestrado de um negócio que eu nem sabia o que era. Tinha visto só na graduação? Nem na graduação, porque eu não tive imunologia na graduação. Eu lembrava de alguma coisa da escola, porque foi uma escola muito puxada, o ensino era muito bom. Então eu lembrava de algumas coisas. Mas eu falei, cara, vou meter o louco, já tô aqui, vou aprender, vou correr atrás, vou sambar de tudo que é jeito, mas vou aprender. Se todo mundo aprende, por que eu não posso aprender também? Né? Autoestima de milhões, né? Mas tá certo. Confiança. Fonte, confia. Não, mas é isso mesmo. Às vezes você vai demorar um pouquinho mais, mas se você quiser realmente aprender, você vai. Então, qualquer área você consegue aprender. Às vezes você só vai demorar, tipo, o cara aprende lá em minutos, você vai aprender em alguns dias. Mas pode falar assim, qual que é o segredo? Tem um professor de inglês excelente aqui, pode falar melhor que eu. O segredo, gente, para qualquer coisa. Aprender a dirigir. O verbo to be. Entendi. Transmitido em 89 países. Pessoal, o segredo para qualquer coisa que você vai aprender na vida, seja tirar carta para aprender a dirigir, aprender inglês, aprender imuno, cara, é não ter vergonha. Exato. Mas eu vou pagar mico. Cara, todo mundo passa por isso. Eu vou aprender a dirigir, vão buzinar, porque eu vou devagar. Tá bom, deixa buzinar, sabe? Eu vou falar que a célula é A, mas é B. Tudo bem, sabe? Dane-se. Não, e eu tive a prova disso, porque eu sempre fui muito resistente à pergunta. Sempre. Eu não gostava de perguntar, eu gostava de tentar sempre deduzir tudo sozinho, aprender tudo sozinho. Isso me ajudou muito em estudo, eu me esforçava muito, só que
Dependendo do degrau, às vezes você não consegue ir sozinho. Não. Você vai precisar perguntar, né, conversar. E onde eu percebi muito isso foi no meu mestrado. O começo foi difícil demais, porque eu não trazia o meu orientador para próximo de mim, eu não conversava com ele, eu não perguntava, porque eu ficava com medo de parecer leigo, parecer burro, sabe? Não vou perguntar isso para ele. Ele vai falar, pô, o cara tá no mestrado e não sabe disso. Depois, quando eu quebrei essa barreira, que aí eu tratei ele mais assim, próximo ali de uma amizade, perguntava tudo, cara, fluiu, ficou mais leve, ficou muito melhor, porque aí eu aprendi mais, porque aí eu perguntava para ele me passava a visão dele, aí mesmo às vezes, entendi, mas vou perguntar para um outro ali que eu sei que sabe também, aí comecei, aí você vai absorvendo. Sim. Então você agindo assim como uma esponja mesmo, é a melhor coisa, você absorve muito. Eu acho que também isso depende muito da postura do professor. Também. Eu acho que se você tem um professor que é um cara acessível, que se coloca no mesmo degrau que o aluno fica muito mais confortável. Eu falo isso muito da experiência que eu falei, dos professores bons e dos ruins, que eu tiro isso como lição para me nortear como professora. Quando eu começo uma aula, normalmente eu falo a seguinte frase: cara, não tenha medo de perguntar, de parecer que a pergunta é idiota, de achar... Tem muita gente que ainda tem aquela crença que, nossa, o professor é o Deus que sabe tudo, eu sou um Zé Ruela, não sei nada. Cara, isso não existe. Não existe. Então, toda aula eu falo, cara, a minha diferença como professora para você, aluno, é que o professor é um aluno que estuda mais tempo. Porque eu não parei de estudar. Para montar minha aula eu estudei. Então eu nunca deixei de ser aluna. Sim. Então essa é a única diferença que separa a gente, entre aspas, é o tempo. Eu estudo há mais tempo. Então não é que eu sei mais que você, que eu sou a melhor, que você é um burro. Cara, não tenha medo, entendeu? Eu não vou perguntar. Então eu acho que pode acontecer de você não souber algum determinado assunto, o aluno sabe, tranquilo. Sim, e acontece. Ou então às vezes de acontecer assim, o aluno faz uma pergunta, eu não sei. Eu não tenho vergonha de falar, cara. Claro, aí vai muito de como você lida com o que você não sabe. Uma coisa é eu falar, não sei. Falou, valeu. Joga no Google. Outra coisa é eu falar assim, olha, eu não sei te dar essa resposta agora, mas na próxima aula eu te trago uma resposta. Sim, eu vou estudar, eu vou atrás. Então, assim, é que acho que antes tinha muito esse conceito, né? Que, nossa, o professor sabia tudo, era um deus. Mas então, isso vem lá do nosso, acho que ensino fundamental, ensino médio, a gente idealiza muito o professor. Sim. Tanto é que, o professor errou ali, na época lousa, né? Nem sei se usa mais. Dos astecas. Nem sei se usa mais giz e lousa. Mas, nossa, o professor errou uma palavra, meu Deus. Olha só, ele veio pro mundo dos mortais. Desceu do Olimpo, Deus, né? Sim. Mas daí é uma coisa cultural também, né? Porque vem desde lá de trás. Se for pegar a história, os povos antigos já tinham o professor como algo, alguém muito respeitável, né? Sim. Aí tem também, né, igual os professores ruins que realmente se colocam no Olimpo, sim, né? Então, além dos alunos que acabam colocando eles, tem uns que já se colocam já. Sim. Mas esses são os ruins. Tem uma história assim muito triste. Minha mãe era muito nova. Minha mãe foi mãe muito jovem. Então eu conheci a minha bisavó. Faleceu, acho que ano retrasado. E ela veio de uma origem muito humilde, muito pobre. E aí, era ela e mais 3 irmãos, eles eram em 4. E a mãe, mais pobre ainda, né? Queria mandar os filhos para a escola. Isso é uma história que, assim, me tocava muito desde criança. Desde criança, essa história mexia muito comigo. E ela contava que ela ia para a escolinha lá, né? E aí, quando ela começou a ser alfabetizada, a mãe não conseguia comprar um lápis para cada filho. Então ela comprava um lápis e quebrava em 4 partes. Então dava um pedacinho para cada um. E aí a minha bisa, quando ia para a escola, a professora jogava o toquinho de lápis pela janela e dizia que ninguém ia aprender a escrever com aquele toco de lápis. E ela voltava para casa chorando. Caramba. Então isso sempre mexeu muito comigo. Eu nunca quis e eu nunca quero ser a professora do toquinho de lápis. Não importa, eu falo assim,
Quando minha priminha, a Beatriz, a que tá com gesso no braço, ela nasceu, eu escrevi uma carta com 10 coisas que eu queria muito que ela tivesse... Aí eu falo dela e eu choro. Que eu queria que ela tivesse aprendido, que alguém tivesse me ensinado antes de eu aprender com a vida. Que a vida nem sempre é tão gentil quando nos ensina. Sim. E eu falo, num dos pontos, eu falo assim... primeiro, número de conta bancária, número de balança, número... Cara, não diz nada sobre você. Nada, nada, nada. Se é magro, se é gordo, se está devendo no banco. Isso não diz seu caráter. Outra coisa, você pode ter 1 milhão de títulos, pós-doc, você pode ser o rei da cocada. Cara, se você não der oi pro seu porteiro ou para a pessoa que limpa a sua casa, você é um lixo. Seus títulos não valem de nada. E o mais importante é que da onde a gente vem não diz para onde a gente vai. Posso ter nascido num lugar muito pobre, tive acesso a poucas coisas. Não quer dizer que eu estou condenado. Pode ser que as coisas sejam mais difíceis. Sim. Mas existe, a gente tem que ter fé. Eu acho que isso que é o que motiva a gente sair da cama todo dia e correr atrás do nosso. Exato. Então, assim, persistência vai ser sempre a palavra. No meio desse fervo todo, eu entrei no mestrado. Encontrei pessoas muito legais, como eu falei para vocês. Mas também encontrei pessoas muito ruins. Exatamente assim, nossa, mas como é que você não sabe isso? Sempre tem. Sempre vai ter. Então não achem que eu tô dando a dica do mundo cor-de-rosa, já que eu tô de rosa, né? O Frutili. Sempre tem. Não achem que o mundo é florido, que, ai, nossa, isso é papo de coach motivacional. Vocês vão encontrar pessoas muito chatas, muito ruins, né? A gente tem que se acham os melhores, né? Que se acham os melhores, que vão tentar te botar para baixo, sim. Que vão tentar atrasar seu corre, sim. Ou então, isso eu falo para todo mundo que presta processo para laboratório. Eu cheguei a receber respostas do tipo, cara, você é maravilhosa, tipo, nossa, deusa do Olimpo. E eu recebi resposta que eu não tinha habilidades e competência suficiente para entrar no lugar. E é assim, a vida é assim. Então, assim, tomou a primeira portada na cara, cara, levanta, sacode a poeira e vai pra cima, sabe? Você já sabe como é a dor de uma portada na cara. As próximas que vêm, você está preparado. O que vem é lucro. Você fala, ai, tá bom, vixe. Tá bom, você acha que eu não tenho competência? Minha mãe me acha maravilhosa. Já tomei portada pior, isso daí nem faz cócega. Às vezes eu tô assim, às vezes eu tô no trânsito, assim, em São Paulo, e fico pensando, caraca, nossa, hoje, vindo pra cá, eu ouvi uma música que eu ouvia na época do mestrado, que foi a época de uma frustração muito grande, que um estágio internacional que eu quis fazer não teve como. Porque eu fui aprovada em mais de uma universidade estrangeira, com muitos elogios, muitos biscoitos, muitos cookies. Mas na época o programa do governo federal tinha sido cortado. Então, para mim, foi uma dor, assim. E aí eu vim ouvindo uma música que se chama É Só o Fim, do Camisa de Vênus, muito antiga, e fala, ô criança, isso é só o fim. E aí eu lembro que eu ouvi essa música, cara, parecia assim que eu ia morrer, sabe? Eu falava, caraca, como é que eu vou superar isso? O meu sonho foi frustrado. Uhum. E aí, hoje, vindo pra cá no carro, tô com essa música. Falei, caraca, gente, a Ana de 25 anos não sabia de nada. Tanta coisa tava pra acontecer, tanta coisa boa, tanta coisa ruim também. Mas não foi o fim. Então, assim, tomou um não, dói, magoa. Mas é bom que vai calejando. Hoje, nossa, você falou não. Falei, tá bom, muito obrigada. Depois o que vier é lucro. É, lógico, tá vivo. É até bom você tomar não na sua vida o mais cedo possível. Sim. Porque já te prepara pro resto. Às vezes, se você tem uma vida, digamos que perfeita, só de sim, aquela coisa maravilhosa, às vezes você não se prepara pro não. Na hora que ele vem... Vem no galope, vem na força, vem na voadora. Aí a voadora ainda com os dois pés. E eu vou te falar assim, ó, quando você, se a vida fosse só assim, cara, ia perder muito a graça.
Quem nunca passou daquela sensação de, nossa, eu quero comprar determinada coisa, mas hoje eu não posso. Aí você economiza, vai. Cara, aí você entra e compra. Você fala, cara, que delícia, que conquista, sabe? É meu, sabe? Então, eu acho que faz parte. O não é importante. Às vezes nem é o que você imaginou, mas só o prazer de você... Sabe, todo o trajeto ali foi legal. A luta, sabe? É bom que te prepara para as próximas, entendeu? E aí, enfim, aí eu já estava para sair do mestrado. Não, minto. Eu ganhei o prêmio Young Scientist pela European Respiratory Society. Eu ganhei o prêmio Jovem Cientista. Cara, concorri com o mundo inteiro. E esse aí realmente é um título de verdade. Não foi minha mãe que deu. Não foi minha avó que deu esse título, não. Foi real. E assim... E aí você vê como o empenho é tudo. Eu entrei uma menina que não sabia uma célula do sistema imune, malemar. Sou imensamente grata ao meu orientador que me deu esse voto de confiança e viu que eu podia ir além. E aí, uma menina que chegou sem saber direito as coisas, 1 ano e meio depois eu ganhei um prêmio em Munique. Que legal. Concorrendo com o mundo inteiro. No ano seguinte, quem ganhou foi meu marido, que a gente fez mestrado junto. E eu era coautora do trabalho dele. Caramba. Aí foi em Amsterdã. Então, eu falo assim, não é fácil. Tive que abdicar de muita coisa. Acho que isso é importante a gente falar, sabe? Tem muitas vontades que dá vontade de você desistir. Na empresa que eu trabalho, tem uma amiga que ela fala, ai, Ana, hoje assim eu tô só pra pegar a bolsa e ir embora. Eu falo, hoje não, eu também tô pra pegar a bolsa e meter pé que eu não tô aguentando. Cheguei já pensando na hora de ir embora. Já. A gente brinca que hoje é dia de pegar a bolsa, que olha e largar tudo, que não dá. Então, assim, vai bater muito momento que você vai falar, nossa, cara, o que eu tô falando da minha vida, assim, sabe? E esse questionamento de também, igual falando da graduação que você comentou, de, será que eu tô na área certa? Isso também, tudo é muito comum, né? Tipo, às vezes você fala, pô, será que eu tô no caminho certo? Ou até mesmo quando você fala, estou no caminho certo, aí você fica, tá, será que tem que continuar ainda? Então sempre tem muitos nãos também, né? Aí você começa a repensar, calma, muito não. Eu passei por isso no ano passado. Eu tava num momento da vida que parecia que nada tava dando certo. Sabe, assim, profissionalmente. E aí aquilo, eu faço doutorado, tinha muita coisa envolvida. E eu falei, cara, eu acho que eu dediquei minha vida inteira numa carreira errada. Então, para você que está me assistindo e está na graduação e está nessa crise, saiba que essa é a primeira de muitas. É só o começo. É só o começo, não é que nem a música que é só o fim, não, é só o começo. Então, assim, Ana, mas você com mestrado, com prêmio, especialização, lá, dá às vezes esses momentos da loucura, de falar, tô no lugar errado, não sei o quê. Dá. É aquilo, não existe um caminho que você fale, não, vai ser só assim, vai ser só fácil, vai ser só gostoso. Não tem, para todas as áreas, para todo mundo. Quem me ajudou bastante quando eu tinha, digamos que essas crises, né? Além da terapia, é óbvio, a minha esposa, né? Porque ela pegava, ela sentava e falava assim, amor, pensa em tudo que você já percorreu até aqui. Aí ela começava a enumerar, né? Que a gente já tá junto há um bom tempo. Então ela começava, ela falou assim, você começou a graduação tanto, você terminou, você fez isso, você fez isso. Começava, eu falei assim, poxa, tanta coisa. E eu tô aqui, tipo, agora, sei lá, colocando em dúvida, em xeque, sendo que, tanto de coisa boa que já aconteceu, tanto de coisa que eu já consegui, que já conquistei. Eu falo, tá, é só um dia ruim hoje, então é isso. Às vezes, por um dia ruim, você quer invalidar toda a sua jornada. Exatamente. Né? Você quer, de repente, arriscar uma outra, não tem nada a ver. Mas então, eu acho assim... hora de repensar, parar, pensar, né? É justamente a importância de você ter bons apoios. Sim. E quando eu digo bons apoios, às vezes não é só a família de sangue. Às vezes a gente tem muito amigo. Eu falo assim, minha trajetória profissional, eu colhi bons frutos, mas os amigos que hoje vão na minha casa... que não só o cara que vai tomar cerveja comigo, mas que já me viu chorando com o moco escorrendo na boca, toda desgrenhada. Cara, são amigos que eu conheci nessa jornada. De falar, cara, tô toda errada na vida. Eu destaco muito meus amigos e destaco também meu marido, o Jefferson, a gente tá 12 anos juntos. Então a gente se conhece desde a graduação. Então toda essa jornada eu tive ele do meu lado. E assim, vocês estão me vendo sentada, eu tenho quase 1,80 m.
Mas segundo o que minha mãe fala, o que eu tenho de grande, eu tenho de besta. Cara, eu choro. Mas eu choro sentida, é moco na cara. Parece que o mundo vai acabar, sabe? Assim, essa atriz, o Oscar não tem, sabe? E aí, o Jefferson, ele é muito... Jefferson é minha mãe. O que eu tenho de ser emocional, de botar o coração, de drama, de... Cara, minha mãe e o Jefferson é filha. Você razão, chorar aí... São razão. É meu contraponto. Linda, você ficar chorando na cama, o problema não vai desaparecer. Mas eu quero chorar. Tá bom, chora, desabafa, mas depois você toma uma atitude. Porque você vai... bom, você tem 10 minutos. É tipo isso. Minha mãe é tipo assim... Aí ela faz assim, ó. Mas você tá chorando só por isso? Você fala, mas não é só pra me importar, sabe? Assim, então são pessoas muito... que me puxam muito pra realidade, assim, sabe? Porque eu sou muito visceral. Se eu gosto, eu amo. Se eu não gosto, eu detesto. Se eu tô triste, eu choro. Bem intensa. Sou muito intensa. Muito, pra tudo. E aí, teve um episódio, assim, também que me marcou muito. Eu tava no mestrado... E assim, eu fazia mestrado, eu fazia aula de dança, eu fazia 4 horas de inglês semanal e fazia francês. Caramba! Eu também falo francês. E aí... Je parle français? Oui, je parle un petit peu. E aí, eu lembro que eu estava num momento, eu estava de ônibus e eu não tinha conseguido encontrar a professora de francês, e aí descarregou o celular, acabou, sei lá, cara, sabe quando todas as coisas ruins que podem acontecer acontecem no mesmo espaço de tempo? E aí, eu cheguei em casa, nossa, pistolada da vida, pistolada. Fui até longe, não consegui encontrar, lá, lá, lá. E aí eu entrei no quarto e eu falei assim, eu sou um fracasso. Caramba. Falei, cara, eu sou um fracasso. Exato. Gente, deu 30 segundos, minha mãe quase derrubou a porta do meu... Quem é um fracasso aqui? Que eu chorava com motivo. Cara, ela me deu um esporro esse dia. É uma palavra pesada, né? Se for... Pesada. Mas assim, esse dia ela me deu um esporro, ela me deu um esculacho. E foi exatamente o que ela fez. Olha que você já conseguiu, lá, 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 lá. Aí eu falei, não, cara, nunca mais vou me botar nessa posição de fracasso. Porque se eu, Ana, me ponho na posição de fracasso, o mundo inteiro vai acreditar que eu sou um fracasso. É tipo aquele Reels da Rihanna. O que você faz quando você não tá legal, quando você não tá bem? Ela fala, cara, eu finjo. Boa. E eu não sou o melhor do mundo, mas, cara, finge. Acredita que você é. Que as pessoas vão começar a acreditar também. Claro, dê uma contrapartida, tem um conteúdo a oferecer, senão você vai ser uma farsa mesmo. Senão vai ser tipo o título da minha avó, você é a mulher mais bonita do mundo. Fonte, minha avó, né? Sim. E aí depois no mestrado, ganhei o prêmio. Foi uma experiência muito legal, me apaixonei pela imunologia. E aí eu já estava para entrar num doutorado na USP. E aí acabou não dando certo, fiquei só como pesquisadora voluntária. Eu falo hoje não deu certo, mas foi a melhor coisa eu não ter ficado naquele lugar. Não vem ao caso o departamento, não vem ao caso pessoas, mas foi um lugar que me quebrou como pessoa. Eu tinha uma depressão muito séria. Quem me vê assim, animada, brincando, espalhafatosa, fala, cara, você com depressão? Eu falei, sim. Depressão, assim, de não conseguir mais tomar banho. Caramba. O ego, a competição, a cobrança, a vaidade das pessoas. Então, assim, foi uma época muito nebulosa, muito dura da minha vida. Muito, muito. Aprendi muito. Cientificamente, eu falo que eu estive com um ou outro dos melhores. Mas, assim, no geral... É um episódio assim que eu volta naquilo, eu tiro como média para não ser, nem como cientista, nem como professora e nem como pessoa. Não faço a mínima questão. Então, hoje eu estou na Unifesp, faço doutorado em Ciências do Movimento e dou aula para graduação, para pós. Dou aula no SESC, é sempre uma diversão vir aqui, dou muita risada, né? E, principalmente, hoje eu trabalho com pesquisa clínica.
E também faço uma segunda graduação em Ciências Biológicas. E também sou mãe de 2 porquinhas da Índia. E consegue manter os seriados em dia. Não, mas eu durmo. Aí eu durmo. É a hora que eu durmo. Que bom, né? Senão eu falo, me ensina. E como ajuda faz o Jefferson na empresa, né? E ajuda a administrar a empresa do meu marido. 1001 funcionalidades aí. Sim. E ainda cuido da minha casa, tento cuidar de mim. Esse último mês eu tô sem treinar, mas eu sou a pessoa que acorda 5 horas pra ir pra academia, sabe? Antes de começar o dia. Você come bem direitinho também? Não, imagina. A gente não dá. Faz um roteirinho do seu cronograma pra ajudar, porque... Não, meu marido já fez dieta pra mim. É que eu sou safada mesmo. Eu sou boca nervosa. Tô sempre mascando um docinho. Mas não é exemplo, tá, gente? É que... Gente... eu trabalho com pesquisa clínica, monto aula, treino, faço faculdade, faço doutorado, quero voltar pro francês. Gente, o peão merece um agradinho na vida, né? Aquele chocolatinho no fim do dia. Sim, é bom. E, assim, o que eu não recomendo, assim, coisas que eu tiro como base, que eu não gostaria de ver, por exemplo, a Beatriz fazendo. Uhum. Eu abdico de muitas coisas para estar onde eu tô, sabe? Muitas. Páscoa, minha família estava reunida e estava montando aula. Eu não sei o que é um feriado já há um tempo. Em época de laboratório, Natal eu já passei em laboratório, Réveillon, já dormi em laboratório, minha lua de mel teve 48 horas. Então eu abro mão de muita coisa. Eu não tenho filhos. Eu hoje tento me organizar de um jeito que nos próximos anos eu vá diminuindo o ritmo para ter um filho, ter uma família maior. Então, assim, não é que tudo são flores, sabe? De, ai, nossa, você vai, faz, acontece, não sei o que, não sei o que. Claro, tem o ônus e o bônus. É legal ter o reconhecimento no que eu faço. É legal ter prazer no que eu faço. Ganhar dinheiro é bom. Mas, assim, eu também deixo coisas passarem, sabe? De estar com a minha família, de me cuidar mais. Quando eu estou nessas épocas muito loucas de trabalho, eu tento ter em mente assim, é só uma fase. É só uma fase. Mas realmente é só uma fase, é um tempo? Ou é o ano inteiro assim? Tem época que é fase. Tem mais fase assim do que não assim, né? Mas também faz parte de quem eu sou. Sim. Hoje eu não fico vendo isso também com... isso não me causa mais sofrimento, já me causou. Mas é que você escolhe, né? Mas é minha escolha. É minha escolha. Eu, Ana, sou muito dedicada a tudo que eu faço. Então você fala, Ana, você deve fazer graduação meia boca, doutorado meia boca. Cara, pega minhas notas da graduação, é 9 e 10. Meus conceitos de doutorado todos A. O que eu faço, eu sempre me dedico a fazer sempre o meu melhor. Não importa se eu vou fazer uma prova da graduação, não importa se eu vou vir montar uma aula e dar uma aula para um aluno. Pode ser uma turma de 1 aluno ou de 100. Então eu sempre acordo com essa meta. Hoje eu vou ser a melhor no que eu vou fazer. Abrindo mão de muitas coisas. Mas é o que me dá prazer de ser, de fazer, de acontecer. Hoje eu coordeno estudo clínico. Isso também mudou muito minha visão assim, das coisas. Eu coordeno estudo clínico. Então, só para vocês entenderem o que acontece. Por exemplo, uma empresa X da indústria farmacêutica quer testar um medicamento num determinado grupo de pacientes. Você tem lá um médico, que é o PI, o Principal Investigator, que é tipo o chefe da bagaça toda. E aí você tem que ter uma ponte entre a indústria farmacêutica e o médico que está acompanhando esses pacientes. A ponte é o coordenador de estudo clínico. Que é a sua função. É a minha função. Então, por que eu estou contando isso? Porque, às vezes, quando a gente está na graduação, esse lance, esse start para a vida acadêmica, para mim, aconteceu tardiamente. De fazer um mestrado, um doutorado, de ir para pesquisa. Tanto que não é tão comum a gente ver profissionais de educação física nesses nichos. Muitos porque não sabe que pode chegar lá.
que Sim. pode ocupar esse posto. Eu descobri o estrito sensu, né, que é a área de mestrado e doutorado, no meu 8º semestre. No último semestre que eu fiquei sabendo que existia, eu não sabia. Porque a primeira vez que um professor comentou, bem por cima, eu dou aula e também trabalho com pesquisa, e ele falou uma empresa lá. E eu falo, pesquisa, eu imaginei ele no Google, sabe? Foi, tipo, mexendo no Google, sei lá, vendo concorrente. Ele só falou isso, só pesquisa. Então eu falei, não sei, fiquei tentando imaginar. Falei, acho que veio produto de concorrente, não sei. Aí depois, no último semestre, que aí um professor falou assim, vocês sabiam, alguém pensa aqui em pós-graduação? Aí eu falei assim, todo mundo, né, ficou alguns, eu penso em fazer x. Aí ele falou assim, então, vocês sabem que existem 2 tipos? Que é a lato sensu e a estrito sensu? Aí todo mundo já ficou, peraí, como assim? Aí ele explicou, lato sensu ali, a especialização, estrito sensu, é onde tem um mestrado e doutorado. Aí teve gente, mas mestrado não é só para quem dá aula? Aí ele já começou a explicar bem, ele falou, não, pode ser um pesquisador, científico, eu fui explicando todos os meios. Sim. Aí foi quando eu descobri, eu falei, quero fazer o mestrado, né, para ver como é. Mas, assim, falta muito essa informação, né? Eu acho que ainda mais na parte de educação física, né? Porque geralmente quando eles entram, eles pensam que, ou eu vou ser personal numa academia, sim, ou talvez trabalhar na parte de um time de futebol, algo do tipo assim. Exatamente. É sempre isso. Nunca imaginou que pode estar numa bancada de laboratório fazendo sim, experimento. Ninguém pensa isso. Sim. E como que é essa parte da coordenação da farmacêutica? É basicamente assim, eu reporto tudo o que acontece com o paciente para a indústria. Uhum. Então, assim, é um processo... Como ele está lidando com o medicamento, seria isso? Basicamente isso. Então, assim, é tudo muito burocrático. Eu presto muita satisfação, porque antes do pessoal me cancelar na internet... Eu acho que isso ficou muito em alta, assim, na mídia, quando estava nesse processo de desenvolvimento da vacina contra o Covid. Se falava muito de pesquisa. Isso é um tema que eu acho que deveria ser muito falado dentro da graduação, independente da área. Mas, assim, na área da saúde, funciona assim. Você testa as coisas em níveis. Não é tipo, descobri um composto, eu vou pegar minha mãe aqui para aplicar nela. Tipo, não é bagunça, né? Então, a gente testa muitas coisas em célula, que a gente fala, estudo in vitro. Ou em modelo experimental com animal. Então, a coisa vai subindo gradualmente. Então, esses testes preliminares são feitos nesses modelos. Então, quando a gente fala, uma droga está em teste em ser humano, não é que descobriram um negócio ontem e já estão aplicando a matar todo mundo. Tipo, já está no estágio final ali, praticamente. Já está, entendeu? Então, assim, tem uma segurança alta. Claro, risco envolve até você tomar um Red Bull. Mas não é esse lance da indústria, que a indústria farmacêutica quer contaminar todo mundo e matar as pessoas. Eu trabalho diretamente, né, na pesquisa, não na pesquisa clínica, na pesquisa científica, acadêmica. Eu trabalho com câncer. Cara, as pessoas adoram uma teoria da conspiração. Sabe, assim? O que a gente mais ouve é, já descobriram a cura do câncer, só não querem falar isso pra ninguém. Eu brinco assim, se eu tivesse a cura do câncer, vocês acham que eu ia estar... Gente, eu ia estar belíssima nas Maldivas agora, com meu drink aqui, plena. Vocês acham que eu ia estar trabalhando? Cara, é óbvio que não, sabe? Ai, gente, eu falo, não existe, nananã. Então, acho que, por que isso acontece? Eu brinco que a capa de uma revista muito famosa... já descobriu a cura do câncer umas 20 vezes. Porque, justamente, a gente tem uma deficiência muito grande em comunicação científica. Durante a pandemia, eu postava algumas coisas sobre ciência no meu Instagram, mas realmente minha falta de tempo hoje não me permite mais. Mas, assim, vamos lá. Você lê lá a notícia assim. Composto X cura o câncer. O jornalista escreveu. Aí você vai pegar o artigo científico na íntegra, tá assim. O composto X, testado em células, testado in vitro, sugere uma diminuição do número de células tumorais.
Olha a diferença do sugere, diminuição do número de células, para a capa que fala, nossa, o composto cura. É uma diferença muito grande. Muito. Primeiro, o jornalista não é pesquisador. Ponto. Não tirando o mérito do jornalista, é uma função extremamente necessária. Mas quando a gente está acostumado com essa linguagem científica, essa linguagem acadêmica, você vai catando as malandragens do texto, na estatística, na metodologia. Sim. É um tipo de crítica que só quem está habituado a esse tipo de leitura consegue ter. Não é que o jornalista é burro, não sabe. Não. É que cada um está no seu nicho. Sim, é o que vai até aí as pessoas, né? Ele também pode pensar pelo sensacionalismo, chamar a gente. E também tem o fator sensacionalismo. Eu quero vender revista, se eu vender revista, meu salário está garantido. Então, eu falo muito isso. É muito importante o pessoal aí da graduação se inteirar nessa questão de divulgação científica. De saber aquilo que está lendo. Ou senão, às vezes, vem assim, professora, estou com um artigo aqui que diminui a contagem de célula tumoral. Aí você vai pegar o fator de impacto da revista, até o jornal do meu bairro tem mais credibilidade. Para quem está assistindo e não sabe, as revistas científicas, elas são ranqueadas, elas têm uma nota. Quanto mais alta a nota, mais difícil, mais criterioso, mais fidedigno é o estudo publicado. Se você pega uma revista com fator de impacto, uma meia-boca, pode ser que tenha um estudo meia-boca. Sim. Ou mais. A gente acha que a ciência está só no laboratório, né? E a ciência está em todo lugar. Eu vejo assim, propaganda de creme de mulher. 90% das mulheres aprovaram o creme, sentiram a pele mais jovem, com brilho e lá. Aí você vê o asterisco assim embaixo, feito no Instituto X, que geralmente é a marca do creme. Cara, você falar que seu produto tem essa qualidade é a mesma coisa da minha avó falar que eu sou a mulher mais linda do mundo. Sim. Entendeu? 90% das 10 mulheres das 10 mulheres. É aí que vai. Aí que entra o que eu falei de você ter a malandragem de ler metodologia de estudo científico. Sim. 90% de mulheres. Cara, você imagina um grupo enorme. Mas se eu tenho 10, uma na hora da pesquisa foi no banheiro fazer cocô, eu tenho 9. Se essas 9 responderam que o produto é bom, pronto, já tenho 90%. Então, assim, não é que o jornal, volta aqui, não é que o jornalista é burro, é que a gente realmente tem já essa sensibilidade de apurar o que presta, o que não presta. É que a gente não tem esse costume, a gente não tem esse contato com o meio científico, né? Então, quando eu comecei a ler artigos científicos, ainda mais quando você está ali escrevendo, digamos, sua dissertação, você vai se basear em diversas outras pesquisas. Sim. E você vê que, às vezes, o resultado que o cara teve ali é muito bom, só que aí quando você vai ver os testes, sabe? Nossa, ele fez uma amostra pequena, minúscula, que não serve de muita coisa, sabe? Sim. Não diz muita coisa. Sim. Então, ou às vezes aquele cara teve um resultado ruim e usou em uma outra amostra. Enfim, tem diversas variáveis e se a gente tivesse mais esse contato, né, com o artigo científico... eu acho que isso é algo que deveria ser ensinado na graduação. Porque por mais que o cara fale, não quero fazer mestrado e doutorado, tudo bem. Mas pelo menos você está vacinado de não ir no mercado e comprar um creme furreba bacana e pagar o rim porque você acha que funciona. Ou fazer propaganda anti-vacina por aí. A terra plana. Terraplanista. Polêmica! Quem encontrar... vou ser cancelada. Não, inclusive os terraplanistas, quem encontra a borda vai na e pula, mas assim, pula na fé. Eu já até comentei. Vai com gosto, encontrou a borda, se joga. Eu já até comentei aqui, eu já tive discussões com colegas que se formaram comigo na graduação, só que eu continuei, né? Fui para o Instituto Sense, então eu tive esse contato com o meio científico. E principalmente na explosão da pandemia, vinha com, acreditava mais
mais em vídeo do WhatsApp e eu mandando ali artigo científico. Fonte WhatsApp Institute. Não, porque teve toda aquela polêmica da vacinação em crianças, né? Então eu mandando artigo para ele mostrando, né, as pesquisas e ele mostrando um vídeo do WhatsApp. Ele falou: não, prefiro acreditar no que é real. Ai, tá. Olha aqui o vídeo vai com Deus, filho. Do fulano não sei das quantas aqui contando que não sei quem morreu, entendeu? Então aí fica difícil. E você mesmo assim, eu mostrando, tá o link aqui. Não acredito em sites. Aí fica difícil, né? Então, amigo, me ajuda a te ajudar, vai. Eu vi um médico falando: você escolhe as suas batalhas. Tem batalhas que são inúteis você escolher. Sim. Esse é um exemplo. Você vai só estar perdendo tempo. Se estressa. Estressa, perdendo tempo. Você poderia estar fazendo algo mais produtivo, pesquisando outras coisas. Você está pesquisando se... Eu falo assim, a pandemia escancarou para o mundo a importância de você aprender ciência na graduação, independente da área, independente se você vai querer seguir para um mestrado ou não. Escancarou a importância de você saber ler dado, de você filtrar o que é fake do que não é. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é ciência do que é opinião. Quando eu te trago um resultado de um artigo, esses caras fizeram 1000 experimentos, provaram por A mais B por C por D que aquele dado é aquilo que está aparecendo. Aí volta no que eu falei da importância da nota, do fator de impacto. Sim. Quanto mais alta, mais criterioso, mais experimento o cara teve que fazer para provar que ele estava falando. Eu costumo brincar que a Cell, a Nature, é que o cara mata a cobra, mostra o pau e mostra o que mais tiver pela frente, porque você tem que realmente mostrar o que você está falando. E as pessoas têm uma dificuldade grande de entender o que é ciência do que é opinião. Exato. Então, assim... eu já tentei várias estratégias. Na pandemia, para quem não sabe, eu gosto muito de história. Então, assim, eu leio muito, eu gosto muito de história. Quando era criança, achei em algum momento que eu fosse ser historiadora. Em algum momento, achei que eu fosse ser jornalista. E em algum momento eu quis muito ser a moça que distribui brinde da loja lá do bairro, que eu achava a gente aquilo de um bom gosto, assim, tão refinado. Nossa, a gente, ela tem acesso a todos os brindes. Tipo, não é que ela pega um brinde, nossa, ela pode pegar vários, sabe? Assim, eu tinha essa ilusão. Mas virei professora, sou muito feliz e muito realizada. E aí, eu estava num grupo, uma pessoa próxima a mim. E aí eu comecei a contar, não, porque a China desenvolveu o vírus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, não é porque ele comeu o bicho. Eu falei, olha. Aí comecei a contar, olha o tempo que eu tava, isso é uma coisa muito rara. Tempo e paciência, que também é mais raro ainda. Eu comecei a contar, desde a China, quando tinha o Chiang Kai-shek, quando teve a Grande Marcha, desde quando Mao Tse Tung assumiu o grande salto para frente, que na verdade foi para trás. E eu li um livro que se chama Meu Nome é Número 4. Um nome assim. Eu sou o número 4. Eu sou o número 4. Você leu? Já. É pesado, né? Muito pesado. E ela conta desde pessoas que eram enviadas a campos de trabalho forçado por depredação do patrimônio público. Qual que era o patrimônio? Casca de árvore. As pessoas na fome, elas comiam casca de árvore. Caso de suicídio de uma mãe para dar de comer a carne para os filhos. Umas coisas assim muito, muito fortes. Alerta gatilho, né? Eu dou o alerta depois, né? Tudo bem, né? E então você fala assim, se realmente saiu lá do pangolim, do Covid, não saiu, a gente nunca vai ter uma certeza plena. Mas assim, se os caras comem essas carnes exóticas, existe uma explicação histórica por trás. O cara que comia casca de árvore de desespero de fome, comer um cachorro não é nada. Enfim, eu lá, falando, explicando, nananã. E aí, por que não pode ter saído de um vírus do laboratório? Cara, a pessoa termina assim, ó. Tá bom, Aninha, eu respeito sua opinião. Falei, pelo amor de Deus! Ai, Cristo! Aí eu tentei, eu fui da estratégia da paciência, Aninha, paz e amor, explicando. Já fui, de tipo assim, sabe, pé no peito, já. Hoje eu tô no momento de, tá bom.
Tá. Eu até entendo, assim, essa... Às vezes quando a pessoa chega e fala assim, mas será que foi a China que fez não sei o quê? Porque ela queria, de repente, derrubar a economia de outros países, blá, blá, blá. Eu até entendo, às vezes, as pessoas virem com uma história dessa a determinadas pessoas. Porque às vezes ela quer simplificar, porque ela quer achar logo uma explicação, entendeu? Então ela quer, é isso, pronto, porque aí consegue ficar em paz. Sim. Mas não é tão simples assim, né? E até voltando pro lado da pesquisa, acho que a pandemia mostrou também, lógico, para aqueles que quiseram ver, que também não é porque um estudo saiu hoje que ele é absoluto. Sim. Né? Então, a gente, e ainda mais com a pandemia, por conta da urgência, a gente vê que mudava muita coisa. E o vírus também não colaborava, né? Ele mudava demais, né? Então tinha muitos estudos, então aí uma hora eles estavam falando assim, tem tal risco X. Daqui a pouco, não é assim que funciona, ele mudou, a variante X traz outro risco, e aí ia toda hora. Só que aí tinha gente que se pregava o primeiro artigo de tantos meses atrás e queria usar ele até o momento, sabe? E isso era complicado. Isso aconteceu bastante. Porque isso aí acabou se tornando uma faca de dois gumes. Sim. Eu, você, a pessoa que está inteirada ali como a ciência funciona, fala, cara, tudo bem, são estudos novos que estão surgindo, é natural que versões conflitantes de artigos comecem a aparecer, porque você que está lendo artigo aí, está começando pela primeira vez, não achem que todos os autores sempre vão falar a mesma coisa toda vez. Sim. Vai ter artigo conflitante, que um fala que é banana, o outro fala que é chuchu. Vai ter. E a ciência é assim. A ciência não é algo imutável. Sim. Ponto. Então a gente tinha esse entendimento de, as pesquisas estão avançando. Não, e só para também salientar, vai ter estudos conflitantes, mas todos eles têm toda uma base ali, porquê ele tá, o porquê ele não concorda com determinado estudo, ele vai ter todo um outro estudo. Então tudo bem fundamentado. Qual que é a verdade? Qual é o certo? Pessoal, vai muito da fundamentação do que você está lendo. Volta no que eu falei de você ter essa malandragem de estar acostumado a ler artigo. Não é nada do nada, né? Ninguém tirou do fonte WhatsApp Institute. Que meu tio mandou no grupo, sabe? Fonte Arial 12. Fonte Vozes da minha cabeça. E assim, só que isso, pra gente que tem essa compreensão, que bom, a coisa tá andando, a roda tá girando, a gente tá ficando cada vez mais perto de uma resolução. Só que agora pro cara que é o antivacina, o terraplanista, o cara vai falar, tá vendo? A mídia tá falando desses estudos só pra criar pânico, né? Eu ouvi muito isso na pandemia, é só pra criar sensacionalismo, para as pessoas ficarem desesperadas. Cara, não é. Então aí eu volto na importância da gente falar sobre ciência na graduação. Porque se mais pessoas têm o talvez entendimento... Talvez até antes, né? Talvez até no ensino médio ali, de repente, já começar, né? Já a pessoa já chegar na graduação, já tendo uma base do que é. Sim. Eu acho que talvez até antes mesmo. Sim. Acho que esse seria o ideal, né? Eu acho que também é muito importante, assim, a gente que é de laboratório sair um pouco da nossa bolha. Essas pataquadas de terra plana, de grupo antivacina, que nem eu que trabalho com câncer, das curas mirabolantes de câncer. Eu falo assim, para todo espaço, para toda demanda, há uma resposta do mercado. Ponto. Nós, pesquisadores, por vezes, antes da pandemia acho que era pior, a gente deixa uma lacuna na sociedade. A gente não sai do laboratório para explicar as coisas. A gente não bota a cara no sol. Uhum. Eu vejo por mim. Meus melhores amigos são da ciência. Meu marido é da ciência. As pessoas que convivem comigo fazem ciência. Então, a gente vive no nosso mundinho paralelo, no fantástico mundo de Bob. E aí, eu tenho uma população completamente desprovida de informação científica, com as suas demandas, a cura de uma doença, a cura do câncer, meu filho que está doente. A pessoa está desprovida de embasamento científico e está com um problema do tamanho do mundo. Ao invés de vir um pesquisador e explicar como a coisa é, como não é, como deve ser, como não deve, quem é a erva daninha que cresce nesse terreno? É o charlatão. Sim. É o charlatão que vê esse vácuo que o cientista deixa e se infiltra.
Ah, dona Maria, teu filho tá morrendo? Toma aqui meu chazinho, sei lá, de meia fervida que vai curar. Ah, você tá com Covid? Chupa lá a balinha do não sei o quê. Água com limão. Água com limão, água imantada. Toma não sei o quê. Então, quando eu falo que as pessoas têm que ter mais contato com a ciência, não é para que eu quero que todo mundo vire cientista. Seria ótimo. Mas não, é só para te prevenir. Pra você, do mesmo jeito, não cair no mercado e comprar um creme que não funciona, gastando um rim, pra você não cair na lábia de um charlatão quando você tiver com um problema realmente sério. A gente vê casos muito famosos de pessoas que largam tratamento quimioterápico em hospital de ponta. Ah, não, eu vou fazer aqui a dieta que cura o câncer. Foi o Steve Jobs. Steve Jobs fez isso, ele não quis se tratar, tentou fazer uma dieta, se não me engano, com frutas, e ele aí morreu de câncer. Entendeu? As pessoas, se elas soubessem o básico da fisiopatologia do câncer, elas não caíam nessa. Tem um médico que ele fala, não, eu curo o câncer porque é só cortar carboidrato da dieta. Cara, você acha que se o câncer fosse tão simples assim de curar, ia ter tanto caso por aí? É verdade. É que o câncer é uma doença nova, feita em laboratório. O bicho tem fóssil com resquício de tumor ósseo. Caramba! Na escala evolutiva, nós somos o Homo sapiens. Tem fóssil de Australopithecus, de quase 2 milhões de anos antes que a gente. E a desgraça já estava aqui. Aí você fala, faz sentido eu falar que foi criado em laboratório? Ah, porque a indústria criou não, câncer. Certeza que eles tinham um laboratório. O macaco lá batendo as pedras. Tipo, cara, não tem sentido, sabe? Mas as pessoas, é bem o que você falou, retoma num ponto muito sensível. Nós somos seres imediatistas. A gente quer porque quer e quer agora. Se eu tenho uma dúvida, eu quero a resposta o mais rápido possível e que menos me deixe desconfortável. Não importa se aquilo é verdade ou não. Então, muitos compram essas doideiras, entendeu? E aí soma a essa defasagem de difusão científica no Brasil. Aí pronto, é a festa do maracujá. Esses caras vendem até... Teve um caso no Brasil de um médico, isso já tem uns anos, que... prometia a cura da AIDS com um chá. Cara, não sei quantos pacientes morreram. É muito triste. É muito triste. Caraca. É muito triste. A desinformação é muito... Sim. Muito grave. Que teve, por exemplo, também... Eu estava nesse departamento dessa instituição que não vem ao caso. Foi bem na época daquele fervo da fosfetanolamina. Cara, que era a pílula do câncer. Quando a gente pega o câncer, veja, eu estou falando de um conjunto de mais de 200 doenças. Câncer de mama é uma coisa, de cólon é outra, de pele é outra, de é outra. Caramba. Pra mim é tudo câncer. Eu achava que era só o local que ele... Eles guardam algumas características em comum. É verdade. Por isso dificulta a encontrar a cura, Sim. Né? Aí você vai me falar... Vou te dar um exemplo. Câncer de mama. Eu vou ter luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativo. Então, de um tipo de câncer, eu tenho 4 subtipos. De pulmão, eu tenho uma porrada de subtipo. Nossa. Cada um vai demandar uma conduta clínica, cada um vai ter um prognóstico, cada um vai ter... Aí você me fala, um chá vai curar o câncer? Por exemplo, o tratamento do tumor de triplo negativo é que não serve para o luminal A. Que o do luminal A não serve para o... Entendeu? Então não dá para falar, só toma o comprimido. E aí o que aconteceu? Bem nessa época eu estava nessa instituição, e aí os terraplanistas, eles sempre existiram. Eu falo, cara, para mim, esse movimento antivacina, esse kikiki todo que apareceu com a pandemia, só trouxe à superfície um problema muito antigo. Porque eu já conhecia essa galera no passado. Um dia eu tô saindo lá pleníssima pro almoço. Nossa, uma galera com os pesquisadores, todos uns filhos da não sei o que, que já sabe a cura, com faixa.
na porta de onde eu trabalhava. Por quê? Eles queriam a liberação da fosfetanolamina. Entendeu? Só cara. E assim, o mais complicado, e fica até de lição para quem está ouvindo a gente, é assim, nunca tenha medo de ouvir e aprender coisas novas. Volta no nosso papo inicial. Não saber algo não é motivo de vergonha, em absoluto. Mas você ser topetudo, aí, cara, você merecia tomar uma voadora, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu estudo já há bastante tempo. Eu não tô achando você burro porque você não sabe um assunto. Eu tô te informando. Sim. Minha função é essa também. Então, assim, poxa, fala, Ana, bacana, que legal. Nossa, não sabia. Não me encerra a conversa falando, respeito sua opinião. Ou então, acho que você tá falando não tem nada a ver. Cara, seja humilde. Seja humilde. Minha bisa, a do toquinho de lápis, ela tinha umas frases muito boas. Ela falava assim, ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. E cara, você não sabe tudo. Se o outro está te passando uma informação, é uma pessoa que se dedica a estudar isso, a vida da pessoa é essa. Cara, que legal. Que legal. Se eu tivesse, sei lá, um problema no meu carro e o Tião da borracharia viesse me explicar, eu ia ficar mó feliz, porque eu não entendo nada do assunto. Sim. Aí vai eu, que não sei... Eu sei só ligar o carro, botar no D e sair dirigindo. Assim, esse é meu conhecimento de carro. Se aí chega o cara que trabalha com isso há 50 anos e me ensina um negócio, aí vira e fala, nossa, respeito o que o seu Tião aí tá falando, mas eu não acredito. Mas aí mas é importante que você falou, não seja também o topetudo, né? Que aí muitas vezes é o palestrinha também. Nossa, acho muito chato, muito chato. Você saber selecionar. Porque você acredita, isso daqui faz sentido, porque essa pessoa ela é formada, ela entende, ela sabe o que ela está falando. Sim. Do que, por exemplo, alguém que vem, traz um chá, que não estudou nada, não sabe nada relacionado àquilo, e vem querer trazer a solução. E eu acho que é exatamente por isso que às vezes tem artigos conflitantes, porque o ser humano ele é diferente um do outro. Então, cada um tem um pensamento, o corpo, tudo reage diferente. Sim. Então, não tem como os dois estudos sempre serem iguais, todos os estudos serem tudo igual, porque a doença reage diferente em cada pessoa, porque ninguém é igual. E pensa, as condições clínicas de um teste que eu faço aqui no Brasil não é o mesmo que eu faço em São Petersburgo, na Rússia, em Marrakech, no Marrocos, em Tóquio, no Japão. No começo nós somos diferentes. No começo da pandemia, estava mostrando muitos estudos bem diferentes, né, bem os primeiros, porque a condição climática estava afetando muito. Então, o vírus estava se comportando diferente na Europa, no Brasil era outros 500 e por aí vai. Mas era normal. Uma vez eu li que o Brasil é um lugar muito interessante para teste. Porque nós, como população, nós somos muito heterogêneos. Você pega a minha família, tem português, libanês, espanhol, sei lá o quê. Você pega a família do outro, tem japonês, tem angolano. Então, nós somos muito diferentes. É uma amostra muito heterogênea. E isso é muito legal quando você vai fazer alguns tipos de teste. Porque uma coisa é ter uma resposta num grupo homogêneo. Agora, para eu ver variabilidade, é legal quando eu tenho um grupo assim. Sim. Qual que vai ser a resposta? Então, o brasileiro é muito interessante nesse aspecto. Só uma curiosidade, eu também vi que é muito interessante o passaporte do brasileiro. Então, tome cuidado. Ele é muito valioso. Eles gostam de roubar o passaporte brasileiro, porque a gente é muito diferente, né? Sim, então, brasileiro não tem cara, né? Então ele pode servir para qualquer país. Você sabe quem meteu o louco com o passaporte brasileiro? O ditador da Coreia do Norte. Caramba. Ele foi, acho que pra Disney. Ele entrou, acho que foi nos Estados Unidos, com um passaporte brasileiro. Caramba, o de agora? Eu não sei se é de agora. Que sumiu, Kim que ninguém sabe onde ele tá lá. Kim Jong-un. Não sai informação nenhuma de lá de dentro. É muito louco lá, né? A última vez que eu vi, ele tava bem. Ele mandou um WhatsApp. Gordinho, corado. Mandou um salve, falou que tá com saudade. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso de essa reação mental sua frente a algumas dificuldades. E como foi para você sair do in vitro de célula
para começar a trabalhar com humano, com pessoa mesmo? Essa parte assim mental foi mesma coisa, sair de mexer com uma célula e mexer com um ser humano? Vamos lá. Eu sempre dei graças a Deus por trabalhar com camundongo, né? Eu trabalhei muito com camundongo, modelo experimental de camundongo. E assim, quando eu inoculava uma célula tumoral na mama de um camundongo fêmea, eu dava graças a Deus, porque eu pensava assim: o camundongo não está preocupado se vai morrer, o camundongo não está preocupado se vai ficar careca, se vai tirar a mama e o marido vai meter o pé. Tem relato de mulher que passa por mastectomia e o cara fala: meu, não peguei mulher mutilada, não te quero, sabe? Caraca. Ou a mulher está preocupada se vai morrer quem vai criar os filhos dela. Então, assim, eu sempre tentei tomar uma distância muito grande da clínica, da pesquisa clínica com pessoas. E porque eu sentia que é um fardo muito grande. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo demais. Como eu falei, eu sou muito intensa. Então, assim, cara, eu sofro aquilo como se fosse meu problema. Então, eu sempre entendi que isso profissionalmente era algo que eu tinha que melhorar, porque senão eu não ia conseguir progredir. E aí, eu fui para pesquisa clínica. E, assim, é complexo se lidar com o ser humano. O medo de você ver ele morrer, o medo de você ver ele sofrer. Então é algo que eu estou aprendendo ainda a lidar. Se eu falar que eu sei 100%, mentira. E eu acho que no fundo eu nunca vou aprender. Nunca vou aprender. Porque eu sou ser humano. O dia que eu falar, cara, viu, eu soube de uma criança que morreu, a criança morreu, tá bom. Cara, é porque quem morreu primeiro fui eu. Entendeu? Você consegue só lidar melhor, digamos assim. Você pode lidar melhor, mas assim, de falar, nossa, de boa, valeu, eu não vou pra casa pensando nisso, é mentira. É mentira. Então eu tenho essa sensibilidade, assim, para lidar com essas questões. Então, por exemplo, eu tive que consultar o prontuário de um paciente que faleceu. Cara, era uma criança. Aquilo doeu assim na minha alma, sabe? Pelas condições, pelas circunstâncias, por tudo. Aí você começa, se eu estivesse aqui, será que... sei lá, não sou Deus, eu não sou a rainha do universo, da cocada, mas sei lá, sabe? É natural você pensar, será que eu não podia ter feito algo? Então, assim, quando eu tô com essas pessoas, eu penso assim, fiz ela sorrir, brinquei, fiz ela dar risada. Pra mim, pelo menos, se ela for hoje, eu sei que eu tirei um sorriso dessa pessoa, sabe? Você conseguiu fazer alguma coisa ali, né? Sim, nem que seja um sorriso e um abraço. Então, volta muito no que eu escrevi pra Bia. Não adianta você ser uma pessoa cheia de título e ser uma pessoa cocô que não dá bom dia pro outro. O outro, eu falo assim, eu sou uma pessoa muito expansiva e eu faço amizade em muito lugar. Porque eu falo assim, o dia que eu for fazer check-out desse plano e for fechar a conta, se o dono do hotel falar, Ana, o que você mais gostou na Terra, eu vou falar, cara, de ser amada. Foi a melhor coisa, assim, que eu experimentei. Da minha mãe, do meu pai, do meu marido. A Bia, cara, a Bia tá com as pernas compridas, assim, ela parece o Garibaldo, assim, sabe? Ela vem com aqueles pernão compridos, assim, correndo, ela me abraça, falando, que saudade, Ani. Cara, pra mim é o que vale na minha vida. Meu marido, nossa, como você tá linda hoje. Então eu falo assim, eu sou muito amada pelos meus amigos. Eu falo, só que eu sei que tem muitas pessoas que não têm isso. Sim. É a pessoa que bota a roupa, o marido, nossa, você tá gorda, hein? Que bota não sei o quê, nossa, que horrorosa. Ou pior, eu falo que tem algumas pessoas na sociedade que elas são invisíveis. Tem gente que pode ver, você troca uma ideia, você faz um elogio, a pessoa não sabe nem como responder. Parece um bichinho do mato. Então, sempre que eu tô com alguém, seja um paciente, seja a profissional da limpeza, seja minha chefe, seja... Cara, tudo bem, como que você tá? Olha no olho, abraça, beija. Nossa, que camisa bonita.
Nossa, tem uma tia que trabalha no meu prédio, que ela passa uns blush assim, cara, nossa, que bonito, ó, botou uma corzinha nova, tá de acessório. Falei, cara, pode ser que eu seja a única pessoa que fala isso pra ela. Exato. Então, assim, sempre seja essa pessoa. Tem um quadrinho, isso é muito velho, que era mais ou menos assim, o resumo da historinha era assim, que o super-herói tinha sido um bonequinho aleatório, uma pessoa normal, porque ela foi gentil, que ela falou que o chapéu do outro bonequinho era bonito, e aí ele fez o dia do cara com o chapéu. Então é isso, cara, você pode ser o super-herói do dia, dando uma palavra amiga, olhando no olho, sabe? Tem gente que passa batido em muito lugar, assim. A moça, às vezes, de onde eu vou tomar café, nossa, ó, tá bonitona. Ah, oi, tudo bom? Sabe, assim, cara, a pessoa se ilumina, sabe? Ah, é bem legal. E isso faz meu coração sorrir. Faz meu coração, faz. Quando eu vejo um aluno, você pode falar isso muito melhor que eu. A gente vem do ensino que o inglês da escola é o verbo to be. Sim. Parece que o inglês só se resume a verbo to be. Eu não sei que desgraça que acontece na escola, que você fala, cara, acho que os caras só falam isso, porque, tipo, tô na escola há 200 anos e não saí do to be, entendeu? Então, às vezes, quando a gente vai mostrar artigo científico em aula, é natural que a gente pegue artigo das melhores revistas. Inglês. Volta no papo do ranking lá, do fator de impacto. Quer queira ou quer não, a ciência é feita em inglês. E aí, você mostra lá uns papers da Cell. A Cell tem paper de 30, 40 páginas. Porque, como eu falei, os caras mata a cobra, mostra o pau. Então, eles fazem uma pancada de experimento. E um é mais complexo que o outro para provar o que os caras estão falando. Uhum. Aí você mete aquilo numa aula, a primeira reação é aquele choque, né? De Deus do céu, não entendi nada, que essa mulher é louca. Mas quando acaba a aula, isso é uma coisa muito frequente e faz meu coração muito feliz. E aí me dá a certeza que eu estou fazendo a coisa certa. A gente fala, nossa, Pro, você mostrou aquele gráfico, aquelas imagens loucas. Você falou de um jeito tão fácil que, puta, eu entendi. Tava em inglês, mas, nossa, tava lá o gráfico, a barra, o troço todo. Mas, cara, nossa, você foi de um jeito que a gente foi junto. Eu entendi. Cara, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu falo, meu... Ganhou o dia. Fez meu dia. Eu tô no lugar certo. Quando eu falei que eu era uma fracassada e minha mãe quase me cacetou, cara, obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada, marido. Sabe, das vezes que eu chorei, falei, cara, eu tô fazendo o quê da minha vida? Ele falou, mano, levanta daí que chorar não vai resolver. Então, obrigada, universo, por colocar essas pessoas. Que quando eu escuto um aluno falar isso, nossa, pronto. Sábado retrasado eu dei aula numa pós. Experiência muito legal, uma turma de várias cidades do Paraná, cidades pequenas. Uhum. E eu vi que o pessoal estava super retraído, assim, no começo. E eu sempre deixo o pessoal mais à vontade possível. E quem já assistiu a aula minha, especialmente a aula live, a aula ao vivo, cara, o jeito que eu falo para você é o jeito que eu estou explicando um paper da Cell. Eu não faço a mínima questão de que você ache que eu fale bonito. Tô nem aí. É assim que é bom. Eu não tô nem aí. Se eu falo francês, se eu falo inglês, se eu falo português, isso não é um problema seu. O que eu quero é que você entenda o gráfico. Se eu tiver que plantar bananeira, falar que nem eu falo na mesa do boteco, pra você entender o gráfico, eu falo sem o menor problema. Então eu brinco que vergonha não dá para ter na minha aula. E aí, eu vi que essa turma no começo, né, tava super assim, tímida, né? O pessoal, tudo foi online. Cara, no final, eles me deixaram mensagens tão lindas, assim, cara, que eu chorei. Sabe? Eu chorei. Eu contei a história da professora do toquinho do lápis. Teve uma aluna que falou, nossa, Pro, ela se emocionou, eu me emocionar também. Eu me vi nessa história. Porque eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, a pisar numa pós-graduação. E eu me vi muito na história do toquinho do lápis e eu consegui entender tudo que você explicou.
Cara, aquilo assim, ó, até me arrepia, assim. Aí eu falei, eu sou chorona pra caramba. Você também tá quase chorando, né? Eu tô quase chorando, né? A gente não chora, é lágrima de felicidade. Então, assim, o que eu poderia falar pra Ana, de 15 anos atrás, pra você que tá começando a graduação, que saiu da faculdade agora, parece papo de coach, assim, né? Coach fuleiragem. Mas, assim, todo mundo tem uma vocação. Todo mundo tem um talento. Isso é outra coisa que eu escrevi pra Bia. Falei, cara, todos nós viemos para esse mundo com uma aptidão. Ponto. Não importa se você está envolvido numa pesquisa contra o câncer ou se você faz o melhor arroz doce da tua rua. Faça sempre visando o próximo. Faça com amor. Bota paixão no que você faz. Se não é a paixão, o tesão, a vontade, a fé de te tirar da cama, cara, você nem sai de casa. Sim. Sabe? Ana, mas eu acho que, o que eu sei só é dar aula de ginástica. Cara, vai estudar, vai ser o melhor da ginástica. Claro, beba nas outras fontes, vai aprender fisiologia, vai aprender musculação, não fica só fechado. Mas vai pra cima, faz teu nome, sabe? Vai tomar muita pancada, muita porta na cara? Vai. Isso daí, independente da área, vai ter. Você só não vai tomar porta na cara se teu pai for o dono do negócio. Que aí é outra história. E olha lá ainda, se for um mau profissional, o pai mesmo vai dar a portada no filho. Entendeu? E assim, se o pai não der, o mundo dá. Sempre vai ter. O mundo é um lugar, parece que não, mas o mundo é um lugar muito justo. Eu falo que assim, ó, independente de fé, eu sempre tento analisar as coisas independente de religião. Eu não tenho religião. Tenho fé. Mas o mundo, do ponto de vista científico, tudo é ação e reação. É física. É física do ensino médio. Então, se eu planto chuchu, eu vou colher chuchu. Ponto. Sim. Minha mãe tem uma frase muito boa, que a colheita, como que é? O plantio é livre. Eu planto o que eu quiser. Mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantei um negócio bom, eu vou colher um negócio bom. Não importa o caminho até a colheita. Vou me lascar, vai chover, vai cair cocô do céu, vai vir um trovão, vai vir o corvo bicar meu olho, vai acontecer tudo. Tem hora que você vai falar, não vai dar nada isso aí, só plantei à toa. Mas, cara, dá. Bota a fé que dá, sabe? Então, eu sei que... E para quem quer fazer o caminho que eu fiz, que nós fizemos, de ir para a área acadêmica... Eu já vacino todo mundo. Como já falei, nem sempre as pessoas vão ser legais. Você vai ouvir muitos elogios, mas também vai tomar muita pancada. Sim. Primeiro de tudo, não se deixe convencer por elogio. Elogio, eu falo que é que nem beleza. É efêmero, passa. Muitas pessoas, especialmente no meio acadêmico, são movidas a interesses. Então é natural, vou falar, nossa, você é maravilhoso, sou o melhor aluno do mundo. Por quê? Porque você está fazendo o que eu quero. Depois de amanhã você não faz, pronto, você não vai prestar. Aí você que acreditava piamente que, nossa, eu era o rei da cocada preta, pronto, você vai ter sua autoestima picada, destruída em segundos. Então não se deixe envaidecer. Agradece, fala, obrigada, não sei o quê. Não fica dormindo no barulho de, nossa, olha só, eu sou o rei. Entendeu? Porque é importante sempre fazer a sua parte, né? Você fazer o seu ali, pra, na hora que for dormir, você fala, fiz tudo que eu tinha para fazer e pronto, né? Não... Porque às vezes as pessoas te colocam lá no céu. E aí, por algum deslize seu, porque você é humano, ou por alguma mudança de interesses nas regras do jogo, pronto, de santo, você foi pro vilão em segundos. Aí, de repente, você criou uma expectativa enorme, aí a queda... A frustração é 10 vezes maior. E outra coisa, eu falo assim, nós, no Brasil, nós temos cientistas brilhantes. Ponto. Nós temos pessoas incríveis. Esse prêmio que eu ganhei, eu falo que o mérito é de todo mundo. Eu recebi a bolsa, então parte do imposto eu recebia. Então é mérito de todo brasileiro, de todo mundo que me acompanhou, de todo mundo que estava lá comigo, porque não é fácil.
Em algumas universidades estrangeiras, vou te dar um exemplo, você pede um reagente até 11 da manhã, às 3 da tarde está na sua bancada. No Brasil, se você tiver o dinheiro, pode ser que chegue em 3 meses. Então, assim, nós somos brilhantes porque nós somos muito inteligentes, nós somos muito bons no que nós fazemos, mas nós somos resilientes, assim, num grau que não existe igual. Uma vez eu fui almoçar, eu e o Jefferson, com um chefe de laboratório lá da Austrália. Aí ele falou, nossa, eu adoro Brazilian student. Eu adoro. Tradução, por favor. Estudante do Brasil. E ele falou, não, porque vocês são econômicos, vocês dão jeito para tudo, vocês são criativos. Quando tem cálculo de reagente, vocês nunca desperdiçam, nunca erram. Falei, cara, não é que a gente é maravilhoso, que a gente tem superpoder, é que a gente é pobre mesmo, sabe? A gente não tem dinheiro pra ficar... gastou, tudo bem. Não, gastou, meu Deus! Não pode ficar dando o luxo de falhar. Não tem, sabe? E assim, a gente é criativo porque não tem dinheiro pra comprar as coisas. Então você faz a gambiarra, você pede emprestado, você vai no laboratório do vizinho, você faz o Brazilian Way, sabe? Você faz teu nome, dá teus pulos, entendeu? Então, assim, saiba que é uma carreira muito difícil, é muito prazerosa. Infelizmente, nós não temos apoio. E isso, entendam, tá falando mal do governo A, B ou C. Isso é algo cultural. Essa falta de apoio, essa falta de valorização é algo já recorrente. Pode ser que em alguns momentos a coisa tenha sido um pouco melhor, um pouco pior, mas você fala, nossa, pesquisador sempre nadou de braçada na verba para a ciência. Não. Entenda que o estudante, o pesquisador de mestrado e doutorado, aqui ele entra na categoria de aluno. Isso é péssimo. Isso é extremamente problemático e isso vai na contramão de alguns países. Sim. Por quê? O estudante de mestrado, ele ganha acho que R$1.700 por mês. Tem que ter dedicação exclusiva. Você tem que ter dedicação exclusiva, você não tem hora para entrar, hora para sair, você não tem férias 13º, você não tem adicional noturno, você não tem adicional de periculosidade, você não tem... Sim. Pera, eu tô falando de um cara que está fazendo um projeto científico para o progresso da sociedade, o progresso da ciência. Você paga, acho que é R$1.300. Eu acho que é por aí. Não, e assim, isso se você receber a bolsa integral. Se você conseguir. Não, mas também se você receber a bolsa integral. Que muito que acontece, pelo menos quando eu recebi metade da bolsa. Sim, e hoje é extremamente difícil. Porque aí tem universidade que recebe, sei lá, 2 bolsas. Aí ela vai lá e divide para contemplar mais alunos. Entendeu? Então... Eu, no doutorado, eu pedi uma bolsa da FAPESP, que são as mais concorridas, que foi onde eu tive bolsa do mestrado. Eu escutei que o meu orientador é excelente, eu sou excelente, meu projeto é excelente, mas não tem verba. Aí volta que eu falei, que ano passado eu tive esse breakdown, assim, esse momento de frustração, de vontade de jogar tudo pro alto, falar, eu tô insistindo em algo errado. Você fala, caraca, bicho, o que mais que eu preciso? Sabe? Aí você vê político no geral com vale eterno de sei lá quantos mil. Não faz sentido. Não faz sentido. E não é que minha bolsa era de R$10.000. Uma bolsa CAPES dada pelo governo federal é R$2.200. Bolsa FAPESP, acho que são 3.000 ou 2.800. Enfim, não é um valor que você fala, nossa, meu Deus, vai quebrar a economia nacional. Pelo o tempo que você, ainda mais um doutorado, ainda que é muito mais dedicação, muito mais puxado, ainda é muito pouco. Pelo tanto que você estuda, tanto que você se dedica para a universidade, é muito pouco. E aí desanima, porque você fala assim, cara, eu vou entrar para um mestrado, eu vou ter que aprender bem ou mal ao inglês, mesmo que seja um inglês instrumental, para eu ler os artigos, eu vou fazer disciplina, não tenho hora para entrar, não tenho hora para sair, eu tenho uma pancada de obrigação, eu tenho que escrever uma dissertação, eu tenho que publicar um artigo científico, eu tenho que participar
participar de congresso para ganhar R$1.300. Aí você abre sei lá, o site de busca de emprego, aí você fala, cara, o atendente de telemarketing ganha R$1.500. Tem hora para entrar, para sair, estabilidade, carteira assinada, convênio. Então, assim, fazer ciência no Brasil é realmente por amor. É por paixão. É por acreditar que, cara, não dá pra gente desistir, sabe? E também, mas também, assim, tem oportunidades lá fora para brasileiros também, né? Então, sim. Isso é legal também. Então, de repente, às vezes a pessoa ama muito, mas a parte financeira, tudo tá, digamos que, desmotivando. Se empenha nos estudos, né, nas publicações. Sim. De repente, às vezes consegue uma parceria, né, junto com uma publicação internacional, né, e uma coisa tem essas oportunidades. Que o Jefferson fala para os alunos, e eu comecei a ponderar depois, acho que nós temos mais ou menos a mesma idade. E eu não sei, acho que na nossa época era muito esperado, muito natural que você terminasse a graduação e fizesse uma especialização. Hoje, vendo, especialização às vezes para mim aparece no Facebook. Faça 3 por R$100. Você fala, cara, como? Como? É só para você falar que você tem o título. Então, eu acho assim, o mercado, era o que a gente estava conversando antes. A sociedade a régua foi subindo. Antes, você ter um diploma de ensino superior, uau, você já era assim, diferenciado pra caramba. Sim. Porque era uma parcela muito pequena que chegava no ensino superior. Aí virou a faculdade, a graduação e o inglês. Aí já subiu a régua. Aí virou o inglês, a graduação e uma pós. Aí subiu. Então hoje o mercado está saturado de gente com diploma e com pós. Com diploma de graduação e pós. Então o Jefferson fala uma coisa para os alunos dele que eu acho que é muito acertada, que eu comecei a ponderar depois. Ao invés de você despender uma grana num curso de pós-graduação para você só ter um título e pendurar na parede e falar que você é especialista em XYZ igual a mó penca de gente, invista no inglês. Invista num curso de inglês. O inglês... eu me formei em educação física. Cara, surgiu vaga para eu trabalhar num navio de cruzeiro. Você tem inglês, você vai. Ana, eu tô de saco cheio daqui de São Paulo. Nossa, eu apliquei para vou trabalhar numa academia em Manhattan. Tem academia em Manhattan? Tem. Academia tem no mundo inteiro. A demanda de gente fazendo exercício... Dependendo da área, né? Igual da área de informática, que está crescendo muito aqui no Brasil, multinacionais contratando brasileiros. E home office. Então, você consegue trabalhar numa empresa de outro país, morando ainda no Brasil. Sim. Mas precisa ter o inglês. E provar que é bom também, né? Sim. Então, tem essa também. Então, às vezes... Tem muita gente que pendura muitos diplomas na parede, mas é aquele especialista que ainda não está especializado em nada, né? Digamos especialista assim. de tudo, especialista de nada. Mas então é bom você também tentar atuar, né? Conseguir experiência ali e ser realmente bom, para comprovar que você é bom em determinada área. Essa área de programação ela é bem requerida em outros países, né? Sim, ainda mais assim, muito. Em países que falam inglês. Igual piloto de avião também precisam bastante. O inglês é essencial, né? Eu acho que a figura do profissional de educação física, hoje, a gente fala muito da educação física. Claro, o cara que treina por estética, beleza, não tem nada de errado nisso, você querer se sentir bonito, se sentir bem com a sua aparência. Mas hoje a gente tem uma compreensão que a educação física não é só o bumbum na nuca ou os 6 gominhos na barriga. Hoje a gente sabe que está relacionado ao sistema imune, a gente sabe que está relacionado na prevenção de uma pancada de doença, no tratamento depois que o problema já está instalado. Então, hoje, a gente está mudando esse entendimento de educação física. E cada vez mais pessoas estão praticando. Eu tenho um amigo, fez a graduação comigo, Marcelo, um profissional incrível. Incrível. É um cara que não foi para o mestrado nem para o doutorado. E nem para especialização. Ele saiu do Brasil para fazer estágio. Ponto. Quando aparecia lá, bem no surto do Covid, ele estava na Alemanha.
que a gente via a galera fazendo lá as ginástica doida lá nas varandas, era ele que puxava. Caramba, que legal. Eu falo, mas você fez algo histórico. Sem a pós, sem o mestrado, sem o doutorado, mas com o inglês, olha como o mundo se abriu para ele. Eu falo dele com o maior orgulho. Entendeu? Porque é um cara que foi na contramão. Quando estava todo mundo indo lá para pós-graduação em fisiologia do exercício, foi o cara que foi para o inglês. Por isso que, voltando ao que você falou lá no início, da gente fazer as coisas com amor, né? A gente encontrar. Sim. Porque aí você vai se desdobrar, né? Você vai querer ser o melhor em tudo, você vai se dedicar, sim, né? Então, porque tem muita gente, assim, também que fica perdida. Por exemplo, entra em determinado curso, não está gostando do curso, mas quer o diploma. Então tem gente que prioriza demais, sabe, o diploma. O diploma é o que vai resolver a minha vida. E não é isso. Então acaba entrando para aquela parcela de pessoas formadas que não atuam na área porque não gostam, né? E às vezes vai para uma outra ou fica perdido em uma outra área. Então aí nesse caso, você vai lá, fez educação física, aprimorou ali o inglês, tem outras oportunidades para você, sim, dentro da sua área, entendeu? Então, se está insatisfeito aqui, de repente, no país, ou com o seu emprego atual, você consegue ter uma outra opção dentro da sua área, da área que você ama. Então, sim, fica tudo melhor. E acho que o lance que a gente estava brincando, que a Bisa fala, qualquer paixão te diverte, é pra você ter amor por mais de uma área. Vou te dar um exemplo, que nem você falou, o cara que se forma, ele não se encontra e desiste. Por quê? Às vezes a pessoa que botou tanta expectativa em trabalhar com uma área, nossa, é só aquela área, só aquela, sim, área, só aquela área. Só que às vezes aquela área não é tão fácil. Ai, nossa, sei lá, eu quero ser técnico da NBA. Cara, eu quero. Quando você não consegue, ponto. Vou largar. Fiz escolha errada. Não é. Será que você não ia ter prazer também se você fosse, sei lá, técnico de um clube do bairro? Se de repente você fosse trabalhar, sei lá, com imunologia, exercício, sim, sei lá, cara, vai descobrir, entendeu? A educação assim, física é ampla. Eu acho, assim, né, eu tenho pra mim que todo mundo consegue aprender qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Só que a diferença é o tempo que você vai levar pra isso, né? E você estudar algo que você não gosta, se você se esforçar, você vai aprender, você vai demorar mais. Só que vai chegar uma hora que a energia vai acabar. Sim. Que é onde você vai falar, o tempo que eu gastei, você ficou 10 anos numa determinada área, ali se esforçando, beleza, tá ganhando dinheiro, mas chega uma hora que você, não aguento mais, véio. Porque você não tem amor por aquilo, então aí você já não tem mais energia. Agora você fazendo algo que você gosta, você gasta menos tempo ali. Mas eu vou falar uma coisa assim, que fica até de lição para vocês que estão ouvindo a gente. Amor pode acabar. Eu posso amar, sei lá, dar aula de musculação hoje, amanhã Deus pertence. E isso não entendam como o fim do mundo. Porque me toca muito num ponto de eu me vejo muito lá com 16, 17 anos no ensino médio, tinha um discurso muito ruim, que eu falo, não acreditem, de... você tem... É como se você tivesse um revólver com uma única bala. Você tem que acertar no alvo e é a sua única chance. Era algo tipo, você tem que acertar a carreira que você vai escolher. Senão sua vida inteira vai ser uma droga. Você, cara, falar isso pra uma pessoa de 16 anos. É muita pressão. Eu só queria ler Capricho, sabe, gente? Eu só queria assistir Disque MTV, entendeu? Era isso que eu queria da minha vida, sabe? E aí, tinha essa cobrança de, nossa, se você escolher errado agora, tua vida acabou. E vai ser tempo perdido. Primeiro, por mais que você faça a faculdade e não se encontre, conhecimento nunca é tempo perdido. Sim. Volta no que a gente falou. Você pode não atuar com aquilo como profissão, mas aquilo pode ser uma conversa para ser alguém mais interessante. E assim, não tenha medo de mudar. Isso é algo também que fez com que eu tivesse sucesso nas coisas que eu me dediquei a fazer. Eu falo assim, cara, quando eu chego e falo, lascou. É porque eu tentei a alternativa A, B, C, A, Z. Aí começou a linha, B linha, C linha. E todas as linhas acabaram. Entendeu? Então, assim, não tenha medo de mudar. Não fica preso naquilo. Esse discurso de, você tem que saber a faculdade de primeira, se você não, sua vida vai ser uma droga. Cara, isso é uma bobagem. Sim, não você tem isso. Pode mudar de carreira.
Pode ser que você morra de amor pela educação física, só que daqui 20 anos você fale, puta, cara, acho que o tesão acabou. Ou você ainda continua amando aquela área, mas você viu uma outra que te dá uma grana melhor. Não é errado, não é pecado. Sim. Gente, isso que eu deixo muito de lição. Carreira não é casamento. Você não tá... casamento não é filho, que é pra sempre, que não tem como... Que não existe ex-pai nem ex-mãe. Então, assim, não é que nossa, você catou aquilo pra você não pode se livrar nunca mais, tá preso. Não, você pode ter uma carreira paralela. Você pode, de repente, deixar a educação física como um hobby. Sim. Fica até mais leve, que se o outro não der certo, você já tem uma coisa que você já sabe fazer, né? Entendeu? Então, assim, esse papo de, nossa, escolheu errado, acabou tua vida, você tá com 50 anos, odiando o que faz. Eu concordo, não é fácil. Especialmente quando a gente já tá numa certa idade, você tem filho, você tem família, você tem conta para pagar. Eu entendo, não é fácil. Mas também não é impossível. Uhum. Entendeu? Se tá tão ruim assim, você realmente tá na pilha de aprender algo novo, ir para uma nova área, cara, vai para cima, entendeu? Pensa que nem eu penso nessas épocas doidas de trabalho que eu emendo um sábado no outro. É fase. Sim. Nossa, cara, vou fazer, sei lá, tô na educação física, daqui 30 anos eu quero fazer, sei lá, engenharia. Não sei, acho que engenharia são 4 anos, né? Não sei. Eu não tenho certeza, são 4 ou 5 anos. 5? Tudo bem. Eu sei que vão ser 5 anos que eu vou comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Mas de qualquer jeito, 5 anos vão passar na minha vida. Sim. Entendeu? Então é o que eu penso quando eu fui entrar nessa segunda graduação. O tempo vai passar de qualquer jeito. E eu sei que esse corre louco de graduação, doutorado, lá, é temporário. Vão ser 4 anos, cara, de lágrimas, sangue e suor. Mas tem data para começar e tem data para acabar. Então, não tenha medo, vai para cima, conte com o apoio das pessoas e não tenha medo de mudar. Isso aí. Bom, acho que já eu até ia perguntar uma dica, né, para os alunos, mas já fechou com chave de ouro. Muito obrigada. Essa foi boa. Mas é isso aí. E, gente, só antes de fechar, não tem idade para você, de repente, mudar de área, fazer algo novo. Um exemplo, meu avô, ele entrou na faculdade depois dos 50 anos de idade. Olha que bonitinho. E ainda fez 2 graduações. Tá bem. Ele fez letras primeiro e depois fez... e ele começou a dar aula de português. E não estava gostando muito. Foi lá e fez a mesma faculdade, fez geografia. E depois, agora ele já se aposentou, Máximo. não dá mais aula, né? Ele era professor de tanto português quanto geografia. E agora ele entrou no empreendedorismo, tá agora fazendo salgados, congelados. Que bacana. Então é isso, então não tem idade. E ele se joga. E é um exemplo que eu levo pra minha vida. Sim. Entendeu? Que ele já fez de tudo na vida dele. E eu falo, tá aí. Todo dia ele tá vendo algo novo para fazer, não tá, sabe, de repente, poxa, agora não tem mais, minha vida acabou. Não, tá lá. É isso. O importante é sempre a gente buscar conhecimento, aprender coisas novas e colocar em prática ali. A vida segue, não dá para parar. Você falou do tempo, né? O tempo é importantíssimo. O tempo não para, você aprendendo ou não, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então aproveita. A vida só acaba quando realmente você dá o último suspiro. Aí já era. Exato. Aí não tem o que fazer. Mas até lá, a gente não sabe quando essa linha de chegada vai chegar. Então, cara, aproveita cada minuto, cada dia. Vai aprender coisa nova. Mas também não abra mão de quem você ama, de quem corre do teu lado. O pessoal tá muito agora com essa modinha de que uma carreira, entre um amor e uma carreira, a carreira nunca vai te falar adeus, um negócio assim. Só que tente sempre encontrar o equilíbrio, porque não adianta você ser realizado na carreira e ser aquela pessoa amarga, que não tem um amigo, não tem um parceiro, uma parceira. É o cara que priorizou só a carreira e o resto a vida deixou passar. Ou senão você prioriza a carreira e quando você vê que tem 50 anos, você fala, puta... Podia ter tido um filho, podia ter feito. Exato. Ou então a pessoa que larga a carreira pelo amor. Cara, aí também você tá pedindo pra esfregar tua cara no muro de chapisco, né, cara? É bom ter... Me ajuda, né? Me ajuda, porque você não sabe se o amor vai acabar, você não sabe o que vai acontecer. É bom sempre ponderar, fazer as coisas de uma forma racional. Sim, equilíbrio, né? Sim, exato. Equilíbrio é tudo.
Exato. Bom, muito obrigado, foi excelente. Agradeço a todos que acompanharam. Deixa um comentário, uma sugestão, de repente, um feedback pra gente. E obrigado demais. Valeu, Giovanni. Obrigado, gente. Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui hoje com a gente. Eu agradeço. Foi uma experiência ótima, como sempre. Adorei estar aqui nesse papo. Espero encontrá-los ainda em outras ocasiões. Até a próxima, né? A gente pode depois trazer o Jefferson pra cá. Vocês dois também. juntos ao mesmo tempo. Nossa, maravilhoso. Até fazer um casos de família. Pessoal, desejo a todo mundo que está aí assistindo muito sucesso, muita sabedoria, muita resiliência, que a porta na cara vai chegar e quando chegar que não sofra, não doa tanto, né? E aí o que precisar, conta comigo. Tem aí meu contato, né? Vai ter meu contato embaixo? Sim. Me procura, me adiciona que a gente conversa. Mas quiser o seu arroba do Instagram... Meu arroba é anaroberta.almeida, se eu não estiver enganada, né? Mas vai tá aí, Mas dá pra me achar em rede social. Manda lá DM, que mesmo com a loucura eu procuro responder sempre que mandam mensagem. Tem uns stories lá, uns destaques bem educativos, bem legais. Sim, falando bem de ciência, história, racismo, machismo. Com uma pitada de humor, bem legal, gente. Bem legal. Tem que ter, né? Essa vida que se leva. Bem legal. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau.